Acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre um caso que foi reportado nesta quinta-feira, ontem, portanto, no dia 29 de julho, um caso que foi confirmado pelo USDA, o Departamento de Agricultura norte-americano, de peste suína africana na República Dominicana, ou seja, aqui então na América. E eu estou aqui com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, o Luizinho Caron, que vai trazer então detalhes para a gente sobre o nível de preocupação que a gente deve ter nesse momento. Seja muito bem-vindo, Luizinho. Bom dia, Letícia. Bom dia aos espectadores que nos acompanham. A peste suína africana, então, o USDA reportou esse surto, ou essa identificação do vírus, né, em amostras colhidas na República Dominicana. Não tem dados maiores de quando foi feita essa coleta nesses animais, como se gerou a suspeita, uma vez que o país é endêmico para a peste suína clássica, né? Então, possivelmente foi alguma coisa assim, alguma suspeita que eles tiveram, colheram a amostra e fizeram esse relatório. Não tem maiores dados também do vírus, é um vírus que esse país, né, já teve antigamente, na década de 70 foi endêmico, se é um vírus, mas depois tinha sido erradicado, se é um vírus recente, de onde vem esse vírus, né, que o sequenciamento poderia nos dar essa informação, mas com certeza o USDA está trabalhando nisso nesse momento. E, Luizinho, com essa certa proximidade aqui com o Brasil e a gente tendo aqui em solo brasileiro uma produção de extrema qualidade de carne suína, temos o status sanitário da carne suína brasileira extremamente respeitado no exterior, isso inclusive nos auxilia, né, a abrir mercados e manter esses mercados, essas parcerias comerciais com outros países. O quão preocupado a gente precisa ficar nesse momento com esse caso detectado, então, na República Dominicana? Eu diria que, exatamente, o Brasil ele tem crescido a sua exportação, ele, depois de ter ficado estagnado aí durante alguns anos, nos últimos anos, aí, por causa da carência de carne suína no mundo, o Brasil tem crescido a sua produção para atender o mercado interno e também externo, aí, essa nova demanda. E temos que ficar preocupados porque da outra vez que ela chegou na República Dominicana e em Cuba, ela chegou também no Brasil. Então, ela pode chegar. É lógico que antigamente a nossa preocupação com biosseguridade era outra. Hoje o nosso nível sanitário é muito maior e permite uma melhor administração, uma gestão melhor desse risco, né? Mas é sempre bom ficarmos alertas aos nossos pontos frágeis, né? Para entrada, seja nas granjas, seja no país, de doenças vindas do exterior da produção de suínos, né? E, Luizinho, só para a gente, então, contextualizar quem nos assiste, o Brasil ele já teve casos de peste suína africana, correto? E a doença deixou de existir aqui no país no final do ano de 1984, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Traga um pouquinho desse histórico da doença aqui no Brasil, por gentileza. Explica para a gente como foi que chegou até aqui, para a gente entender, fazer esse paralelo, então, com essa doença chegando aqui, sendo erradicada na década de 80 e essa nova preocupação que a gente tem agora. Letícia, então, clareando um pouco essa questão aí do surto e do episódio que o Brasil teve no passado, em 1978 foi diagnosticado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, se não me engano, um surto de peste suína africana. Era suspeita, né? E nessa propriedade o material foi recolhido, então, pelo patologista que fez a necrópsia na universidade e enviou o material para o USDA, que fez o diagnóstico confirmando que se tratava de peste suína africana. Então, o Brasil, na época, lançou um programa de erradicação, que foi erradicado, então, o surto nesse local, que possivelmente essa propriedade no município de Paracambi, no Rio de Janeiro, recebia material para fazer alimentação para os suínos do lixo do aeroporto. Então, vinha alimento, provavelmente de aeronaves, de regiões endêmicas, que na época tinham peste suína africana, como Portugal, Espanha e outros países da Europa.
Então, assim chegou aquela propriedade e dali se disseminou para outras propriedades no Brasil. Então, se lançou na época um programa de erradicação, onde vários estados tiveram rebanhos erradicados, né, o diagnóstico, e em 1984, então, tendo chegado aí a esse programa, tendo erradicado completamente a doença no Brasil, e não foi relatado mais aqui desde então. E, Luizinho, a gente tendo essa concentração da produção de suínos, principalmente no sul do país, tendo essa preocupação com a biosseguridade e esse mercado externo que a gente consegue atender tão bem, qual seria o impacto? A gente conseguiria dimensionar o impacto financeiro que um surto de peste suína africana causaria aqui no Brasil se o país fosse atingido? O SDA, nós temos na página da Embrapa, nós fizemos uma publicação no ano de 2017, em que ela aborda a questão econômica, né? Os Estados Unidos publicaram, os pesquisadores de lá, os economistas, estimando em 16,5 bilhões de dólares por ano o prejuízo para aquele país. Baseado nesses dados, nos dados de produção daquele país, nós estimamos para a nossa produção e seria de 5,5 bilhões de dólares no primeiro ano o impacto de um surto de peste suína africana. No entanto, a gente tem que levar em consideração que nós não temos aí a mesma capacidade de comercialização do que os Estados Unidos e são um país mais dinâmico e que tem mais barganha, digamos assim, com os outros países para retomar o mercado. Isso talvez não seja exatamente o nosso caso. Então, talvez até seja um pouco pior o nosso cenário. Mas seria um prejuízo bastante grande para os produtores na cadeia, nos empregos e para todo o setor. Enfim, seria devastador, eu diria. E trazendo esse cenário, né, então, esse prejuízo lá traçado em 2017, caso houvesse um surto de peste suína africana no Brasil de 5,5 bilhões de dólares, trazendo para esse paralelo, então, para 2021, Sim. que a gente tem uma produção maior, né, que a produção de suínos vem crescendo, uma produção mais tecnificada, geneticamente falando, esse prejuízo seria ainda maior se a gente trouxesse esse valor para hoje em dia corrigido. O impacto seria ainda maior, né? Como te disse, corrigindo aí que nós tivemos um aumento da produção, um aumento dos investimentos na produção de suínos no país. Então, tem essa possibilidade de impacto maior. Também, nós temos trabalhado no Ministério da Agricultura e as universidades, empresas de pesquisa como a Embrapa, e os produtores e empresas integradoras na questão da biosseguridade, melhorando nossas condições de biosseguridade das propriedades. Isso também aumenta a nossa resiliência, né, a nossa condição para resistir, né, a uma possível entrada. Então, nós estamos melhor preparados também do que em 2017, em compensação, o prejuízo que isso pode causar é ainda maior hoje em dia, com certeza. Que de 700 mil toneladas que exportávamos, hoje exportamos cerca de 1 milhão de toneladas. Então, tem toda a razão aí com relação a esse impacto ainda maior. E, Luizinho, a gente sabe que o Ministério da Agricultura tem os protocolos, né, que já são adotados para prevenir essa doença. A gente sabe que os produtores, principalmente os grandes, também preservam essa sanidade, né? Mas vale a pena a gente, então, reforçar quais são as medidas, o que é mais eficaz para a gente prevenir que essa doença chegue aqui ao país. Olha, são várias medidas, né? Hoje o Ministério da Agricultura tem os protocolos para evitar, não é adquirido animais, né, de propriedades ou de países, né, de regiões endêmicas do mundo, né, vivos, ou mesmo carne suína, porque a carne com osso pode albergar o vírus, né? Então, o Ministério tem essa preocupação e tanto ela é eficaz que o Brasil tem ficado livre de várias doenças importantes que têm chegado, por exemplo, à América do Norte, como nos Estados Unidos, a PEDV em 2014, né, a diarreia epidêmica dos suínos,
a PIRS, que desde os anos 80 afeta a Europa, Estados Unidos, os principais produtores, os 10 principais produtores do mundo, exceto o Brasil, que ainda é livre de PIRS, né, que é a doença respiratória reprodutiva dos suínos, é uma virose também. Então, digamos que os nossos protocolos estão, isso prova que eles estão funcionando razoavelmente bem. E cabe a gente continuar melhorando, né? Claro, conforme melhoramos e aumentamos a produção, o impacto pode ficar maior, nós temos que evoluir na questão da biosseguridade das propriedades, das granjas do país em si, né? Porque a peste suína ainda não tem, a africana ainda não tem vacina. Esse é um ponto importante de diferença da peste suína clássica, que é uma doença que tem vacina. Outra questão é que recentemente, aí a semana passada, ou retrasada, a peste suína africana chegou também pela primeira vez em um rebanho comercial da Alemanha, lá na divisa com a Polônia, no estado do norte do país. Então, Brandemburgo, né, chegou aí, teve uma propriedade com 200 animais, uma produção orgânica, teve um diagnóstico positivo, além de uma outra propriedade que possuía apenas 2 animais. Então, ela está se aproximando. Quanto mais países no mundo se infectam, né, aumenta o nosso risco também para essa doença, apesar de nós estarmos separados aqui na América, mas agora países aí que se tornam positivos aí na nossa vizinhança, isso tende a gerar um alerta, né, como disse, um amarelo mais forte aí para a gente ficar atentos aí, principalmente a questão de visitantes que visitam esses países agora, tipo República Dominicana e Haiti, que é vizinho, com fronteira seca nessa ilha da República Dominicana, possivelmente pode estar infectado também. Então, pessoas que viajam para lá a turismo ou a negócios que não visitem a criação de suínos, né, e que não tragam produtos derivados de suínos ou alimentícios, né, carnes para o Brasil, né, porque é um risco de trazer essa doença dessa forma. Certo. Luizinho, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Estivemos aqui, portanto, com o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, nos trazendo detalhes e mais informações a respeito da peste suína africana, já que nesta semana, mais precisamente ontem, na quinta-feira, dia 29 de julho, foi confirmado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, um caso detectado na República Dominicana de peste suína africana. Segundo Luizinho, já que a República Dominicana e o Haiti fazem fronteira um com o outro na ilha, é possível também que o Haiti esteja contaminado com a doença, e isso faz acender o alerta amarelo aqui para o Brasil, já que a gente está, de certa forma, com um pouco mais de proximidade do que os outros países em que a doença já se faz presente, como países da Europa e países da Ásia. De acordo com o Luizinho, só trazendo um histórico aqui do Brasil, o Brasil já registrou 5 casos de peste suína africana, isso lá no ano de 1978, no Rio de Janeiro, porém, desde o final de 84, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o Brasil não tem registrado mais casos de peste suína africana. A doença foi, portanto, erradicada. Esse caso, que foi detectado no Rio de Janeiro lá na década de 70, era de uma propriedade que os animais eram alimentados com lavagem de restos de comida de companhias aéreas, então de aeroportos do Rio de Janeiro. Então, essa provavelmente carne contaminada, carne suína contaminada que vinha de outros países, servia como alimentação para esses animais e acabou havendo essa contaminação. Segundo o Luizinho, lá em 2017, a Embrapa Suínos e Aves fez um estudo de como seria e qual seria o impacto financeiro aqui para o Brasil caso houvesse um surto de peste suína africana por aqui. E lá em 2017, a estimativa, portanto, era de 5,5 bilhões de dólares de prejuízo aqui para o Brasil, valor que hoje, em 2021, deve ser, segundo ele, muito maior, porque a produção brasileira cresceu, nós estamos exportando muito mais.
animais, quase 100 mil toneladas por mês, quase 1 milhão de toneladas por ano. Então, também há um investimento maior na tecnificação da produção, na questão genética, nesse investimento, então, no desenvolvimento da produção suína aqui no Brasil. Logo, então, esse prejuízo pode ser muito maior, mas, segundo ele, os protocolos que são adotados pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem funcionado desde a época em que a peste suína africana foi erradicada aqui no país e deve seguir se atualizando, mas também é preciso que a população brasileira, não só os produtores que já tomam conta da sanidade, mas também outras pessoas que viajam a turismo, por exemplo, para países em que essa doença é endêmica, que não tragam produtos que tenham carne suína, que contenham carne suína, proteínas animais desses países para cá, porque isso é uma chance de trazer a doença para o Brasil e que muito menos, segundo o Luizinho, tenham a ideia de visitar granjas e áreas produtoras desses animais nesses países, então, que já possuem a doença. E enquanto a gente está conversando aqui nesse boletim, eu recebi uma informação da ABPA aqui por e-mail, justamente a respeito desse caso de peste suína africana lá na República Dominicana, uma nota oficial da ABPA que diz o seguinte, que a entidade tem rígidos protocolos e procedimentos de biosseguridade que são adotados, portanto, pelo setor produtivo. Esses protocolos foram atualizados, divulgados aos associados da ABPA por meio da diretoria técnica, com foco especial na movimentação de pessoas intrasetorial. Então, a preocupação agora é com o reforço da exigência do cumprimento da quarentena para brasileiros e estrangeiros que atuam direta ou indiretamente no setor produtivo e que estejam retornando ao Brasil de viagem. Lembrando que o Luizinho falou da questão da circulação de pessoas. Em caráter emergencial, a ABPA também convocou o Grupo Especial de Prevenção à Peste Suína Africana, o GEPESA, que é formado por técnicos e especialistas das organizações associadas, para discutir novas ações em âmbito privado em suporte ao trabalho da defesa agropecuária, que é desempenhado, portanto, pelo Ministério da Agricultura. Toda, então, uma atuação em rede de olho nesse caso de peste suína africana na República Dominicana. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.